Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu venho aqui hoje para falar um pouquinho para você sobre a mentoria de estudos, sobre métodos de estudos, sobre um pouco da terapia. Na live do dia 8, eu vou lançar o nosso programa de mentoria para 2023. O programa de mentoria que eu fazia antes, se vocês olharem nos vídeos anteriores aqui do meu canal, lá em 2015, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu passei no TRE, e aí eu comecei a ver como poder ajudar as pessoas, que eu passei tão rápido, estudei em 3 meses, eu passei, fiz um curso de técnicas de estudo e acreditei, né? Eu acho que o ponto-chave ali que fez toda a diferença na minha vida, eu já tinha estudado anteriormente, em 2011, 2009, para o concurso do TRE, e não fiquei entre as vagas, porque eu estudava do jeito errado. Depois que eu fui ver isso, né, que eu estudava do jeito errado, quando eu fiz esse curso de técnicas de estudo. E realmente a técnica, gente, acelera muito a aprovação, porque você não precisa saber tudo, você tem que saber o que cai no concurso. O que é o dia de uma prova? São questões. Então, nada mais certo que você estudar por questões. Na minha preparação para o TRE, foi basicamente isso que eu fiz. Basicamente, não, eu diria que integralmente isso que eu fiz. Eu me dediquei 100% do tempo em realizar questões. Só que esse realizar questões e da banca específica, tudo dentro da técnica tem uma técnica. Então, quando você vai realizar questões, e aqui já vai uma dica para você, você sempre tem que fazer questões da banca do concurso que você vai prestar, se você já sabe qual é. Se você não sabe qual é, eu sempre recomendo, quando você começa a estudar, fazer questões de uma banca mais conceituada. Hoje em dia, o que a gente tem aí no mercado que está dominando? A FGV, a CESP não está tão grande como era, mas ainda é grande. Então, eu gosto muito de começar pela CESP, porque tem os exercícios de certo e errado. Então, eu sempre começava pelos exercícios de certo e errado, zerava, porque os exercícios de certo e errado, eles estão dentro dos exercícios de múltipla escolha. Então, quando você vai no certo e errado, você já começa a se adaptar, a ver como é que funciona, o que cai. E aí, quando vem os de múltipla escolha, é mais fácil. Outra dica, os comentários ensinam muitas coisas legais. Claro que tem comentários que a gente descarta, que são bobagem, enfim, ou gente que tá ali, tem que anular a questão, ou coisa assim. Agora, tem comentários muito interessantes, onde você aprende muito. Então, eu te sugiro sempre deixar uma tela aberta do computador. Se você trabalhar com duas telas, é melhor ainda. Você deixa uma tela no Word aberta e copia aquele comentário para uma tela do Word, para depois, no final do dia, ou num horário que você estabelecer, seja no final da semana, você vai ler tudo aquilo que você colou ali. Antes eu fazia dividido por matéria, depois eu vi que não tinha muita necessidade, eu faço tudo num arquivo só. E aí eu vou lendo, porque eu tenho facilidade de transitar pelas matérias de uma forma mais livre. Eu consigo transitar de sair de um penal para ir para um constitucional de uma forma mais tranquila. Mas depende muito do seu estilo. Aqui eu estou dando um panorama geral. Outra coisa que é importante a gente ver, se analisar, o que funciona para mim. E isso para mim foi uma virada de chave incrível quando eu fiz a consultoria. O coach, né? Efetivamente paguei muito caro para fazer esse coaching, que eles chamavam de, eu não me lembro se era mentoria, mas não era mentoria, consultoria de estudos. Paguei muito caro mesmo. Eu, se não fosse servidora na época, não teria condições de pagar R$ 1.000 por mês para uma consultoria. Mas eu investi. Foram 6 meses, sendo que desses 6 meses, só 3 meses eu segui o método deles, né? Porque eu senti que eu não estava sendo ouvida. Então, tudo isso foi me dando bagagem para hoje eu estar aqui falando para você. Porque consultoria, gente, mentoria de estudo, métodos mágicos para passar, isso tem os varrer nas redes sociais. Tem muita gente que vende aí método. Não existe um método fechado.
existe o que funciona para você. Então, fulano de tal, eu passei em 20 concursos. Ok, ele é uma pessoa, ele utilizou o método dele e ele fluiu com aquele método e resolveu. Você talvez não funcione com esse método. Então, o que eu apresento na mentoria? Eu apresento, primeiro, eu preciso conhecer você para saber como você funciona, porque técnicas de estudo, tem várias técnicas de estudo que podem acelerar a tua aprovação. Eu me identifiquei com uma específica. Há coisas que são basilares no estudo para concurso. Você precisa fazer exercício, sim, com certeza. Não tem como fugir disso, você gostando ou não. Você tem que ler lei seca, gostando ou não. Você tem que ler jurisprudência, gostando ou não. Então, passar num concurso de alta complexidade não é simplesmente querer passar, é saber o caminho que você vai precisar percorrer. E esse caminho pode ser um para você, outro para o fulano, outro para o Beltrano. Então, fórmulas mágicas, gente, não acreditem em fórmulas mágicas fechadas, né? Aquilo que é determinado para você. Na consultoria, a fórmula era fechada, era de acordo com o que aquele consultor que me direcionou, né, funcionava. Então, por exemplo, assim, metas de estudar, leia 4 horas do livro X por dia. Para mim, isso era zero. Tipo, não tem como. Eu não funciono assim. Então, o que eu observei? E aqui eu tô te dando um presente, tá? Eu tô te dando o meu método de presente. O que eu fiz? E eu te digo isso porque, assim, se você quiser não contratar comigo e ir lá e tentar fazer sozinho, ótimo, bom para você, porque o meu intuito aqui não é enriquecer com isso, né? É bom ganhar dinheiro, eu gosto de dinheiro, gosto, mas eu tô aqui para fazer a diferença no mundo, para que as pessoas se melhorem. Só que uma coisa que eu não posso te ensinar é ser terapeuta, né? E aí é a diferença do meu trabalho, né? Cada pessoa é uma pessoa. A minha mentoria e um dos pacotes da minha mentoria, digamos assim, é a mentoria com a terapia integrativa, onde eu vou trabalhar o teu emocional durante todo o período. No período que eu fiz essa consultoria, eu não tinha, gente. Se eu falei com o meu consultor umas 2 reuniões, e foi assim, ele no carro falando comigo, tipo, não havia um bate-papo assim, olha, vamos marcar tal dia para que nós pudéssemos conversar e alinhar estratégias e eu pudesse até falar, né, os meus sentimentos, do tipo, o que eu estava sentindo com a consultoria, o que estava sendo bom, o que eu acho que eu podia alterar. Então, o que eu vejo muito por aí dessas pessoas famosas, né, que já estão em altos cargos e que acabam entrando, o pessoal pega muita coisa. Então, ele é professor do curso A, B, C, D e ainda é consultor. Não tem como a pessoa prestar um serviço de excelência. Não tem como, gente. É ilusão isso. O dia que eu virar juíza, esse trabalho que eu estou fazendo aqui, eu não vou poder fazer mais. Então, por isso que eu quero fazer agora, eu quero me dedicar agora. E esses vídeos vão ficar gravados aqui, mesmo quando eu for juíza, esses vídeos vão ficar aqui no canal e vão poder te ajudar de alguma forma. Por isso que eu estou trazendo, porque eu quero que vocês passem no concurso tendo mentalidade para aquele cargo que vocês vão assumir. Mas isso só com estudo não vai te dar. E aí que está o meu diferencial. É o estudo, a mentoria de estudo com a terapia integrativa. Esse que é o diferencial, pessoal. Então, e eu me dediquei a analisar isso. Eu não virei terapeuta para fazer a mentoria com terapia. Foi um caminho natural. Eu ter essa segunda profissão, digamos assim, né, que é mais voltada para a questão que me alivia, né? É um momento assim de luz, de trabalhar com coisas leves, bem mais leves, porque no judiciário a gente trabalha só com problema. Então, agora que eu estou no TJ, é o dia inteiro ali no gabinete, trabalhando com problemas das pessoas.
né? Então, é muito bom tu ter um momentinho onde tu está trabalhando também com o problema da pessoa, mas onde você pode atuar mais diretamente, onde você pode ajudar mais diretamente. Então, acho que isso faz toda a diferença. Por isso que eu queria trazer muito essa visão para vocês, assim, de integrar, né? Mas voltando, então, ao meu método. Eu, nesse processo de autoconhecimento, que foi antes da pandemia, porque eu diria assim que a pandemia me deu uma esculhambada, me deu uma desorganizada, né? Porque eu estava com criança pequena em casa, então ali, 2020, para mim, eu estava muito desestimulada de certa forma, porque o concurso que eu tinha passado para a segunda fase de juiz foi suspenso, voltou final de 2020. E aí depois eu não passei por 4 décimos só, mas tudo foi necessário, foi um processo de autoconhecimento, de entender e saber que eu sou muito capaz, de saber, de validar meu método de estudo, que em 6 meses eu saí de 60 pontos, 63 pontos para 82. Então, assim, saber que é isso aí, é esse, achei o meu método. Achei o meu método, e aí, como eu consigo me organizar, eu não precisei mais fazer a consultoria. E foi muito interessante isso, me descobrir o que funcionava para mim. O que funcionava para mim vai funcionar para você? Não sei, mas eu acho que é muito mais provável, e aí essa é a minha plataforma, né? É te sugerir um planejamento de estudo, mas esse planejamento pode ser adequado. Eu vou explicar para vocês como que eu fazia. Na época eu fazia 6 horas líquidas. Como assim? Você cronometrava no relógio? Mais ou menos. Como é que eu fazia? Eu pegava 4 matérias por dia, na magistratura em geral são 12, agora um pouquinho mais, porque tem humanística e tal. Mas as matérias grandes em geral são 12. Então, o que que eu fiz? Entre o edital, eu já estava estudando desde janeiro, né? Desde final de dezembro. O edital saiu em junho para esse concurso. A prova era em outubro. Então, a partir de junho que eu criei essa estratégia. Foram 3 meses, eu sabia que eram 3 meses até a prova. Então, eu contabilizei, eu vou estudar 4 matérias por mês. Eu funciono assim. E isso eu aprendi, isso não é eu funciono, isso eu aprendi no curso de técnicas. A gente aprende ou pela repetição, ou pela emoção. Então, não adiantava eu estudar uma matéria uma vez por semana, porque quando eu fosse ver ela de novo, eu já teria esquecido. Então, esse esquema de estudar toda semana, todas as matérias, para mim não é efetivo. Para você pode ser que seja, e a gente pode adequar esse método no teu esquema, tá? O que funcionou para mim foi na base da repetição. 4 matérias, durante todo aquele mês eu estudava aquelas 4 matérias. Todos os dias, pelo menos segunda a sexta. Sábado e domingo eu não consegui estudar, não. Se você consegue, melhor, mas eu te diria sempre deixar um dia por semana para você relaxar, para você descansar. Então, eu estudava 6 horas por dia, 1h30 cada matéria. Eu acordava às 4 da manhã e ia mais ou menos até umas 11 horas, porque, né, tem um intervalinho ali, ia mais ou menos até umas 11. Direto, acabava que quase indo direto, eu parava muito pouco. Por quê? Porque dessas 6 horas de estudo, elas eram divididas em períodos de 30 minutos. Então, por exemplo, eu estava estudando penal, processo penal, civil, processo civil, por exemplo. Não me lembro agora qual a minha divisão na época, mas não era essa. Eu sempre estudava 2 matérias grandes e 2 um pouco menores. E aí, o que eu fazia? Meia hora de exercício, meia hora de lei seca, meia hora de doutrina da matéria específica. Matérias que eu não estudava doutrina, algumas, civil, processo civil, cai muito pouco doutrina, civil, processo civil em concurso, né? Então, pelo menos os concursos que eu fazia. Então, o que eu fazia? Eu não estudava, daí eu dividia 45, 45, 45 de lei, 45 de exercício, ou 1 hora de exercício, 30 minutos de lei, porque a lei cansa. Então, nunca 2 períodos de lei, um atrás do outro. 30 minutos de lei, né? Exercício, ou jurisprudência também, né? Daí eu fazia uma divisão, né? Isso tudo tem uma organização. E a mentoria, na mentoria eu vou te ajudar nesse processo de verificar como que você funciona
E aí a gente ia implementando e é aberto, né? Aqui o meu método é aberto. Não está funcionando, Kelly, não estou concentrando assim, vamos mudar, vamos mudar. Então, normalmente, coachings renomados, eles não aceitam modificações no seu método. É aquilo ali você tem que seguir, porque senão não há um certo ego, eu acho, bem trabalhado neles, que há uma dificuldade de dizer, ah, não, eu já passei, eu já testei, tem que seguir isso aqui. E não é por aí, gente. Cada pessoa funciona diferente. Então, quando eu vi que rendia muito, porque a cada meia hora eu estava trocando, eu estava sempre com a atenção plena. Mais do que 30 minutos seguidos de lei, eu perdia o foco, eu perdia a concentração. E aí você pode ter uma ilusão de que você está estudando 1, 2 horas de leitura, você não sabe nada do que você leu. Outra coisa que a gente não vê, videoaula é algo que eu sou super contra videoaula, porque você não fixa em videoaula. Com exceção, assim, ó, uma exceção de uma exceção que você viu uma aula magnífica de uma coisa que você nunca esqueceu. Não, você não fixa em videoaula. Esses cursinhos com videoaula, tem gente que funciona, né? Mas o curso de técnicas, eu tinha mais de 30 técnicas de estudo, não bloqueava esse negócio da videoaula, tá? Então, eu não indico videoaula. Ah, mas eu quero assistir videoaula. Bom, então, assim, na mentoria, eu não te sugiro, tá? Eu deixo bem claro. Daí eu vou te dar um programa, mas a videoaula vai estar fora desse programa. Você pega e você... Ou a gente diminui o programa para você inserir ali as suas videoaulas. Mas eu não sugiro videoaula jamais, porque videoaula você assiste hoje, você pode fazer um teste. Daqui a 2, 3 dias você vai ver o que você se lembra da videoaula que você viu. Né? Outra coisa que é importante, você ver se a sua memória é auditiva, se a sua memória é visual e se a sua memória é descritiva. Se for a sua memória visual, é a melhor. Eu acho a melhor. Para vocês terem uma ideia, eu não tenho caderno de resumo, não tive. Eu não gastava tempo fazendo resumo. Não é o meu estilo de fazer resumo. Pode ser o seu, e aí você vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vamos respeitar o seu estilo. Tem gente que gosta de escrever e depois ler o que está escrevendo para fixar. Vai depender do teu estilo. Então, na mentoria, é uma mentoria personalizada, é uma mentoria onde a gente vai ter programas específicos para você a cada 10 dias, por exemplo, você vai saber o que você vai estudar naquele dia, você vai ter que cumprir aquele cronograma durante 10 dias. A gente vai ver quantas horas você tem por dia e com base nisso é o seu cronograma. Então, tem uma certa cobrança? Claro que tem, porque você vai estar pagando por uma mentoria. Né? Eu não me intitulo coaching porque eu nunca fiz curso de coaching. Eu estou aqui como uma facilitadora do teu processo de aprendizado. Alguém que já viu muita coisa por aí, já viu o que tem no mercado, já viu o que funciona, o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Então, por exemplo, você contrata consultoria X, você pode se adequar, achar maravilhosa a consultoria, porque você se adequou, se coadunou com o método da pessoa. Mas se você não sabe ainda o seu estilo, se você precisa encontrar o seu jeito de estudar, ou se você quer que eu faça de acordo com o seu jeito, e a gente vai analisar tudo, a gente vai analisar quanto tempo você está estudando, quantas horas você tem, o que você fez até agora. Então, é um processo de cuidado, entendeu? É um processo muito minucioso. Obviamente, você não vai pagar R$1.000 por mês. Não se preocupe com isso. Não é, a minha consultoria não é essa, porque o intuito é facilitar para vocês. Claro que o meu tempo demanda dinheiro, claro que sim, porque eu vou estar te atendendo ao invés de fazer outra atividade. Então, tudo é monetizado nesse mundo. Mas não é um valor absurdo, porque é para possibilitar que você consiga fazer, pelo menos durante um período de tempo, pelo menos até você se enquadrar no método, e aí você, se quiser seguir avulso, você pode seguir, ou a gente continuar com a terapia e com a mentoria. Para mim, o que é mais importante nesse processo
é a terapia, o processo de terapia, é esse acompanhamento emocional. Esse acompanhamento emocional, para mim, faz toda a diferença, gente. Muita diferença mesmo. Porque é aquele momento onde você vai ter, da semana que a gente vai conversar, que você vai despejar tudo para mim, que você vai falar tudo que você está sentindo, que a gente vai conversar e que a gente já vai alinhar algumas questões, se você tiver aberto, claro, porque também dentro da terapia você pode querer só falar. Ah, Kellen, eu quero esse momento, eu quero contratar a terapia, mas eu não quero que você me indique nada. Eu quero que esse momento seja para eu botar para fora, porque eu não tenho com quem conversar. E assim, eu sou fechado para essas coisas de terapia, eu não tô afim. Então, assim, é só para eu botar para fora. Como a gente vai estar num papo de brother ali, daqui a pouco eu vou te dizer, eu vou conversar, vou te dar um conselho, se você quiser, se você estiver aberto. Agora, se você estiver aberto para um trabalho mais aprofundado, daí eu vou poder te ajudar com mais força, digamos assim, né? Com mais consistência. Porque não se iludam, vocês estudam para passar no concurso de juiz, do promotor, de defensor, de procurador, mas vocês, no caminho, não se preparam para o que vem depois. E é isso que é o gargalo, é isso que a pessoa surta quando chega lá e diz, cara, não consigo nem resolver a minha vida, vou resolver a vida do outro. Ou são aquelas decisões complicadíssimas que saem na mídia. Como é que o juiz fala uma coisa dessa? Como é que o juiz fulano deu uma decisão daquela? Então, é para isso que vocês têm que se prepararem. E para serem gestores, gente, vocês serão gestores, vocês estarão numa posição de destaque e vocês precisam saber lidar com isso. Vocês precisam saber lidar com o ego de vocês. Vocês precisam ter humildade no cargo. Não é chegar chegando, vou fazer acontecer, porque agora eu sou juiz, porque agora eu sou promotor. Gente, você não é o seu cargo, você é uma pessoa que exerce aquele cargo. Você tem servidores ali que dependem de você, que dependem muitas vezes, depende da tua gestão. Então tem servidor que vai ficar mais produtivo, porque o juiz é o cara. Pô, esse juiz é o melhor juiz que eu já trabalhei. Vou me empenhar, vou me dedicar, vou fazer meu trabalho bem feito. Para que as coisas, para que o nosso gabinete flua legal, para que o nosso cartório flua legal, porque esse cara é um líder, esse cara é bom, esse cara é um exemplo para a gente. É isso que eu quero transformar vocês. Porque só assim, gente, e vocês entendem assim que a coisa começa pequenininha, mas tem uma imensidão muito grande. É por isso, é por conta dessa situação de trabalhar vocês, inclusive no emocional, nas suas, né, no seu eu inferior e superior, digamos assim, que você vai fazer a diferença lá. Você está indo muito, porque quem procura uma consultoria quer passar num concurso, né, porrada, assim, um concurso, ou um concurso para juiz, um concurso para promotor, defensor, concursos mais, pode ser, você pode vir aqui para estudar para técnico, claro que pode, mas você não vai se contentar com isso, você quer galgar um caminho. Então, é importante você já ter isso, porque mesmo que você vá para um concurso de técnico judiciário, e eu sou técnica judiciária hoje, então não posso, não estou falando mal, não. Ou para analista, para qualquer concurso, você vai ter colegas. Eu, por exemplo, era um exemplo para todas as pessoas que trabalharam comigo. Eu era um exemplo de servidora, sou um exemplo, compenetrada, colega, ajudando quem precisa. E isso no serviço público, como eu sofri muito na iniciativa privada, com essa falta de empatia das pessoas, porque um quer engolir o outro, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento de que o mundo é vasto e tem espaço para todos. No serviço público isso já é mais fechado. Fora questões, né, pequenas, assim, eu quero a FC, a FG, aquelas coisas todas. Mas tem muita coisa ainda no serviço público complicada, falta de coleguismo, falta de amizade. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, a gente
aprender a ser colega das pessoas, a gente aprender a cooperar, porque, gente, vocês não têm noção a transformação que a gente realiza, que a gente pode realizar na nossa sociedade em sermos diferentes, em sermos mais além. A gente não está ali na busca só de um salário, a gente está na busca de relações humanas, a gente está na busca de interação com o ser humano, a gente está na busca de transformar o nosso país, o nosso mundo em algo muito melhor. E por que não começar conosco, com a nossa postura? Entende? Então, a mentoria com a terapia é algo muito mais além do que uma técnica de estudo, do que uma sugestão de meditação ou de óleo essencial. Aqui, gente, a gente vai ter um tratamento, uma mentoria de vida. Eu já passei o trabalho desde os 14 anos, eu estou com 43, são quase 30 anos no mercado de trabalho. Né? Eu já tenho 40, vou fazer 44 anos, mas eu estou há quase 30 anos. E desde os meus 14 eu sofro assédio moral. Quem, né, tiver curiosidade de ler meu livro ali, eu falo algumas coisas sobre isso. Então, assim, ó, conhecer gente, eu conheço. Eu conheço e comecei muito cedo. Comecei muito cedo exercendo a minha fé, comecei muito cedo exercendo a minha espiritualidade, porque era preciso. Mas eu tenho consciência que no mundo de hoje, se um jovem passa pelo que eu passei quando eu tinha 14 anos, a pessoa se mata. É isso que é a nossa sociedade hoje. Um jovem, um adolescente, ele não está preparado para o não, ele não está preparado para a pressão, né? Eu sofri nos primeiros dias de trabalho 2, 3 assaltos no banco, né? Então, assim, um negócio, né? E era, além dos assaltos, teve essa questão do assédio, por um motivo que até hoje eu não sei. Então, isso tudo eu vou conversar com vocês. A minha experiência de vida são 30 anos trabalhando com gente. São 30 anos no mercado de trabalho. Público, privado e público. Eu comecei no Banco do Brasil com 14 anos. Então, é muito tempo, é muita gente que eu conheci, eu trabalhei com juiz já vários, tanto na Justiça Federal como na Justiça Comum. Então, coisa que eu conheço é gente no sentido assim, ó, perfis de pessoas, né? Então, eu posso ajudar vocês a se tornarem pessoas boas, né? Que sejam exemplo no trabalho que vocês vão exercer. E eu acho que quem está estudando para o concurso de alta complexidade tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão do todo. Eu não posso estudar só a matéria, eu tenho que me trabalhar. Eu estou indo para um lugar que não é fácil, tá, né? Não é leve. Eu vou lidar com o problema dos outros o dia inteiro. E como é que eu estou lidando com os meus problemas? Então, gente, é muito complexo, mas assim, ó, é lindo de se observar, é lindo de exercer o autoconhecimento. Quanto mais pessoas saírem da sua bolha, né, e começarem a exercer o autoconhecimento, começarem a se conhecer, isso vai fazer toda a diferença no mundo, e vocês não têm noção. E esse é o meu intuito, é um poder de transformação do mundo. Não é só para você, não, que vai ser mentorado. Não é só para você. Eu quero, o meu objetivo é transformação do mundo, da nossa sociedade. E como que eu posso colaborar com isso? É te ajudando você a se conhecer, você se transformar, você se melhorar, para que você possa melhorar o seu redor, a sua família, os seus amigos, o teu nicho, a tua sociedade ali, né? As pessoas que você convive no seu trabalho, hoje e no futuro. Então, é uma coisa muito mais profunda. Me deu vontade de fazer esse vídeo hoje, sem, assim, aviso, porque eu queria passar muito essa mensagem, né? E eu vou falar muito disso. Eu gosto muito desse papo, né? Das relações humanas, né? Então, isso veio muito forte, assim, para mim. Eu aprendi muita coisa nesses meus 30 anos aí de trabalho, né? Apesar de ter
pouca, etc., né? Eu me senti muito jovem ainda. Eu já tenho experiência de vida, muito mais experiência de vida do que o juiz que com 25 anos é juiz e está ali fazendo mentoria. O que esse juiz, e assim, não falando mal, mas o que esse juiz tem de experiência com 25 anos para te ajudar no sentido de, pode te ajudar a estudar, mas e aí, se você surta, o que ele vai poder te ajudar? Né? Então é isso que eu quero trabalhar, gente. Eu quero que os nossos juízes do futuro sejam pessoas preparadas emocionalmente, os nossos promotores sejam pessoas preparadas emocionalmente. Não sejam assim pessoas que vão surtar, desesperar, gritar no primeiro caso de homicídio que aparecer, no primeiro caso de pedofilia, vou matar, tem que matar isso aí, tem que matar, só tem isso de solução. Então, esses radicalismos, né? A pessoa tem que abrir a mente, tem que entender que a gente está em sociedade. Então, já falei aí 30 minutos, já me estiquei demais, mas é só para vocês, aos pouquinhos eu vou dando aí umas pitadas do que vai ser isso, o que vai ser mentoria. Então, aproveitem essa mentoria, porque se Deus quiser, em breve, serei juíza e aí não vou poder só fazer esses vídeos assim, de autoajuda, digamos, né, de dicas, mas a mentoria, né, juiz não pode fazer. Então, no futuro, se Deus quiser, bem próximo, eu não vou poder mais fazer isso. Então, aproveitem agora que eu estou aqui tentando ajudar vocês e usufruam desse benefício aí da mentoria, que é uma coisa que realmente enche meu coração. Faço porque eu gosto mesmo. Trabalho com a terapia porque eu gosto mesmo. E não tem uma coisa que você tenha que fazer ser uma coisa ou outra, né? Claro que uma hora eu vou ter que, a vida talvez me demande uma decisão, mas a terapia é uma coisa que sempre vai fazer parte da minha vida, seja como trabalho voluntário, né, seja como um resgate do meu, né, do meu trabalho, nem que eu faça um trabalho fora, assim, no local, para poder ajudar as pessoas, um trabalho humanitário, mas eu nunca vou deixar de fazer esse trabalho, nunca, porque isso está dentro da minha alma, né, é o que o meu coração chama. Mas o meu coração chama também para trabalhar no judiciário, para levar essa visão que eu quero passar para vocês para lá, né? Então, é contaminar quem está entrando e quando eu estiver lá, contaminar quem já está lá. Essa é a missão, né? E aí vamos ver o que a vida nos reserva. Mas tenho certeza que coisas maravilhosas. Tá bom? Então, um beijo, tudo de bom para vocês. Se eu não fizer mais nenhum vídeo esse ano, um feliz ano novo a todos e que 2023 seja de muita luz e muito crescimento interno, que a gente possa se olhar, se cuidar, se amar, se observar e se modificar. Tá bom? Tudo de bom a todos, muita luz e muita paz no caminho de todo mundo. Tchau, tchau.